Passamos assim, creio que para a próxima e última apresentação desta jornada, já bastante longa, da manhã. Eu pedia, portanto, que o Dr. Joaquim António Gonçalves Guimarães, creio que é o autor. Ok. É um vídeo gravado, muito bem. Portanto, passo então à apresentação deste vídeo gravado do Dr. Joaquim Guimarães, que é historiador, que é diretor do Solar Condes de Rezende, e que, portanto, através deste vídeo nos vai dar uma imagem bastante apelativa do Douro, agora com base na arte publicitária dos vinhos do Douro. Muito boa tarde, chamo-me Joaquim António Gonçalves Guimarães, sou historiador profissional e do Gabinete de História, Arqueologia e Património, que tem a sua sede no Solar Condes de Rezende, em Vila Nova de Gaia, Portugal, e vou apresentar a minha comunicação a este congresso Douro e Porto, Memória mais Futuro, intitulada A Arte Publicitária dos Vinhos do Douro e do Porto, os artistas estrangeiros. Como é sabido, desde sempre, desde tempos muito recuados, que se venderam vinhos do Douro e do Porto, normalmente enviados pela barra fora em pipos de madeira, mas aquilo que hoje nos é familiar, que é comum ao nosso dia-a-dia, aquilo que podemos chamar a arte publicitária, a arte de cuidar do invólucro onde eles são comercializados e a sua publicidade é uma realidade que começou apenas a partir de, grosso modo, da segunda metade do século XIX, e motivada por quê? Porque, entretanto, foram sendo organizadas feiras internacionais, onde isso também coincide de certo modo com o início de um certo turismo de massas, mas então dizer que as feiras, diversas feiras internacionais que se foram realizando nas grandes capitais europeias e norte-americanas e mais algumas outras, um pouco por todo o mundo, obrigaram a que os produtores engarrafadores de vinhos cuidassem não apenas, obviamente, da qualidade do produto, mas também da sua apresentação pública. E, portanto, desde a criação de logótipos que identificassem junto com o consumidor imediatamente quem era o produtor, uma panóplia imensa de objetos ou de invólucros em volta do produto passaram a ser devidamente cuidados, como é o caso dos rótulos e outros informativos de garrafa, portanto outros elementos, normalmente em papel, que acompanhavam o produto que estava engarrafado, as marcas de fogo em pipos e caixotes, impressos de vários tipos, catálogos, postais, etc., painéis publicitários, incluindo aquela arte, enfim, eminentemente portuguesa, os chamados painéis de azulejos, as fotografias e o cinema também vieram depois ajudar, anúncios em jornais e revistas, taças e troféus com o nome dos próprios produtores de vinhos, partituras, jingles radiofónicos, ou seja, cantigas adaptadas para o ouvido, ficar com elas no ouvido a lembrar de determinado vinho, mas mais também como estátuas, bustos, estatuetas e brindes diversos, uma panóplia imensa de produtos de merchandising e produtos de afirmação publicitária, cada qual com a sua arte. Mas foram sobretudo os cartazes a mais elaborada forma de arte publicitária dos vinhos do Douro e do Porto, produzida desde então finais do século XIX. E dentro dessas artes, dessa arte dos cartazes, logo desde o início passa a haver uma espécie de constante na sua elaboração. É que podemos então chamar que o primeiro ciclo publicitário dos vinhos do Douro e do Porto, que decorre grosso modo entre 1892 e 1911, decorreu sob o tema dos vinhos como tentação, quer dizer, é esta mensagem que vai estar presente sobretudo nos cartazes. E curiosamente podíamos dizer que o vinho, enfim, sempre deu alegria
aos tristes e audácia aos tímidos, como uma casa de vinho de Porto usou na sua publicidade, mas na realidade há aqui uma outra questão. Se é certo que os salões internacionais, as exposições internacionais eram um foco de cosmopolitismo, internacionalismo, etc., também, sobretudo em Paris e noutras capitais, também a realização de grandes exposições de arte vieram trazer um contributo então para esta primeira fase da publicidade do vinho do Porto. E esse contributo foi quase podemos dizer, talvez um pouco obra do acaso. Quer dizer, 20 anos antes dos primeiros cartazes, em 1874, uma obra literária de sucesso de Gustave Flaubert, quase podemos dizer, sem o saber, sem ter essa intenção, dá origem a um primeiro ciclo dessa publicidade. Eu estou-me a referir exatamente à obra que o próprio Flaubert demorou muitos anos a publicá-la, devido ao impacto, os amigos a quem ele leu o texto avisando de que talvez fosse melhor não publicar a obra, chamada La Tentation de Saint-Antoine, em português As Tentações de Santo António, foram finalmente publicadas em 1874, logo com imenso sucesso, e vieram condicionar dois acontecimentos que se vão existir daí para a frente, que rapidamente vou referir. Devo dizer que este romance, chamemos assim, esta obra de fantástica, de fantasia, muito curiosa, não tem edições em português, até à data que se saiba, mas tem 2 edições no Brasil, curiosamente tem, portanto, edições em português, mas no Brasil. Ora, acontece que alguns dos nossos produtores de vinhos do Douro e do Porto começaram, provavelmente terão conhecido esta obra, aqueles mais viajados, mais letrados, etc., mas mais do que a obra, começaram a conhecer no Salão de Paris, portanto, o certame de arte que todos os anos tinha grande sucesso e imensas visitações, muitas obras feitas por muitos pintores, baseado exatamente nesta obra de Flaubert, que eram A Tentação de Santo Antão. Portanto, vários pintores foram à obra e tentaram materializar de uma forma gráfica aquelas fantasias, aqueles delírios, etc., que a obra aí tinha. Nomeadamente sempre em volta do tema A Tentação. Portanto, Santo Antão era um ermita do deserto e que foi, segundo a sua própria lenda, foi várias vezes assoberbado pela presença do diabo sob diversas formas, normalmente formas femininas, e portanto que não deixavam descansar nem rezar em paz. Ora, este tema vai passar, então, como estou a tentar dizer, para a arte publicitária, e logo um dos primeiros cartazes de vinho do Porto, de autoria de Aimé Moreau, datado de cerca de 1892, quer dizer, não há uma data precisa para a sua edição, mas é baseado numa obra que este pintor apresenta exatamente no salão. Portanto, é um pintor francês. Se repararmos na obra dele, verificamos facilmente como é que ela foi adaptada ou mandada adaptar para ser um cartaz publicitário do vinho do Porto. Não há muito grandes diferenças gráficas, digamos assim, entre as figuras centrais. É evidente que depois a omnipresença do vinho do Porto vai estar ali mais evidente, quer nas garrafas, quer nos caixotes, quer na própria legendagem. Mas não foi, e logo desde o início, não foi apenas nos cartazes que este tema da tentação, nomeadamente os nus femininos, se desenvolveu. Logo muito cedo, em 1906, o mesmo produtor e exportador de vinhos do Douro e do Porto, Adriano Ramos Pinto, manda executar por Eugène Thivier, portanto um escultor francês também, uma fonte monumental para oferecer em 1906 ao Rio de Janeiro, onde ela, aliás, ainda hoje se encontra. Mas será curioso verificar que entre o produto final que foi apresentado ao público e a concepção inicial de uma estátua que apareceu também no salão, houve umas pequenas diferenças, quer dizer, o pudor da época obrigou a revestir algumas figuras femininas de alguns dados. Ora, a publicidade vai continuar, neste caso, vai começando a aparecer
nas grandes capitais, quer em França, quer em Inglaterra, quer na Itália, quer um pouco toda a Europa, vai começando a aparecer pintores que, para além dos trabalhos em óleo e outro tipo de trabalhos que iam realizando, passam a dedicar-se a uma arte que tinha sido, que se tinha especializado imenso, que é a litografia, e passam a dedicar-se, com alguns quase em exclusivo, à arte publicitária feita através da produção de cartazes para grandes firmas de produtos internacionais. Temos aqui o caso de Leopoldo Metelikovic, portanto, que é de origem italiana, com 2 cartazes que produziu, ainda com o tema da tentação bem patente neles. Outro grande pintor, neste caso alemão, Hermann Fener Werner, portanto, de um outro quadro ao óleo que pintou por volta de 1907, uma casa de vinho do Porto, adaptou, aqui não a cartaz, mas talvez uma forma publicitária um pouco mais presente, mais perto do consumidor, que eram marcadores de lugar para a refeição, para o almoço, marcadores para pôr debaixo dos pratos, em que portanto, há quase que uma cópia das figuras originais do quadro original, mas depois adaptada. Em vez do bolo de chá, se repararmos em cima da mesinha, lá está a garrafa e o cálice de vinho do Porto, e de resto poucas modificações haverá. Quer dizer, aqui a tentação não é tanto patente nas imagens que estamos a ver, mas sim a tentação é para o observador, ou seja, o consumidor que a vai degustar. Mas o tema da tentação de Santo Antão vai continuar, vai persistir durante muitos anos. Marcellin Ozol, francês, em 1908, produz este cartaz em que voltamos ao tema do ermita atormentado pela visão de uma senhora que ostenta, além da sua própria figura, portanto, um cálice de vinho, e depois Matteo d'Angelo Rossotti, um italiano, glosa o tema sobre diversos aspectos. Não aquele tema mais tradicional, portanto, mas mesmo na própria rua a tentação passa para a rua e para o cotidiano, através de pessoas vestidas em época, mas também para aquelas mitologias, sobretudo da época festiva natalícia, que são a questão dos reis do Oriente que vinham carregados de presentes. Isto era o que se passava a nível internacional para vinhos portugueses, para vinhos do Douro e do Porto, porque entretanto cá também havia algumas pequenas tentativas de glosar o tema, mas vamos já ver que estamos muitíssimo longe dessa arte internacional, volto a referir, desenvolvida pela obra de Flaubert em 1874. Por exemplo, temos aqui um rótulo em que o tema é mesmo tentação, de uma empresa de vinhos do Porto e de Mesa, que esteve naturalmente sediada em Vila Nova de Gaia em 1912 e depois ainda durou uns certos tempos, que ganhou algumas medalhas, etc. Mas aqui a tentação é uma tentação de um tema que seria muito familiar em Portugal, que é a questão do tema do Adão e a Eva, embora aqui haja uma interpretação curiosíssima, é que a Eva está disfarçada de república, portanto lembremos que Portugal tinha passado a ser uma monarquia, tornou-se uma república em 1910, e o Adão é assim um estranhíssimo Adão que parece um homem do Paleolítico, ainda estaríamos muito longe das gravuras do Coa nesta altura. A partir de 1911 de certo modo esta persistência no tema da tentação na publicidade. Reparem até porque em Portugal há uma mudança do regime político e a publicidade dos vinhos de Douro e do Porto entra naquilo que nós chamamos o ciclo da afirmação. Quer dizer, estes são os nossos vinhos, estes são os nossos vinhos bons, estes são os nossos vinhos que vão à competição ao mundo. Pois eles são uma tentação, mas isso já passou. Agora está na altura de os afirmar e dar a conhecer. E o afirmar e dar a conhecer era também através de um cosmopolitismo, enfim, que já não era novo, mas que volta aqui a ressuscitar através de imagens, sobretudo trazidas de Inglaterra, através, por exemplo, deste designer Septimus Edwin Scott, britânico, que por cerca de 1910 compôs este cartaz para uma determinada marca de vinhos, em que é que tem um ambiente
doméstico, íntimo, com uma lareira acesa, etc., e em que aí os vinhos afirmam-se como uma parte importante deste cenário. Cappiello, um italiano que se naturalizou francês, também um grande autor de cartazes, cartazes grandes também, de grandíssima dimensão, que em 1911 produziu este cartaz em que o vinho se afirma, o vinho desta marca afirma-se como o maior de todos, portanto é um gigante, os outros são uns pequenotes, são os pigmeus, portanto estamos no tema da afirmação, mas em 1926 ele faz um cartaz em que umas jovens rodopiam numa dança grácil, evocando até alegrias de sempre, em volta de uma garrafa de Ramos Pinto, de vinho Ramos Pinto, ou seja, em volta da sua afirmação. Edward Lockstone Knight, também britânico, compôs um outro cartaz em que uma misteriosa mulher, já com um chapéu algo ibérico, se afirma através do misterioso olhar numa composição notável de graciosidade e de design de 1925. Portanto, recordo que estamos naquilo que nós chamamos na publicidade de afirmação dos vinhos. Mas não terminou por aqui. Jean Dillon, também um cartazista francês, continuou a glosar este tema da afirmação. Aqui um centauro com duas garrafas que furta a uma jovem que a elas quer chegar, e no outro uma jovem rodopiando em volta de uma garrafa, o tema que já vimos noutro cartazista francês. Até que Georges Massieu-Brun, um escocês, criou esta imagem que ainda hoje existe, que ainda hoje é utilizada, em que a imagem diz tudo, quer dizer, uma capa, enfim, que se usava no século XIX, um chapéu ibérico, portanto a empresa estava ligada à Inglaterra e estava ligada a outros tipos de vinhos e, portanto, esta imagem passou a afirmar a empresa, quer dizer, não era preciso quase pôr mais nada a não ser o seu próprio nome, só para lembrar. Quase no final desta época que estamos a tratar, outro cartaz que ficou como uma afirmação de uma empresa, de um vinho, etc., foi este René Vincent, portanto francês, portanto duas figuras muito da época, duas figuras que se prestam inclusivamente interpretações sobre a sua masculinidade ou feminilidade, mas um cupido ali entre os dois a afirmar a questão da necessidade de a vida ser partilhada com um bom cálice de vinho. E terminaria este ciclo de artistas estrangeiros na afirmação dos vinhos do Douro e do Porto, com Fred Kraldorfer, um artista de origem suíça, mas que se radicou em Portugal, que em 1949 criou esta imagem para uma outra marca de vinhos. Dir-me-ão assim, então, e os vinhos do Douro e do Porto foram apenas tratados do ponto de vista publicitário por artistas estrangeiros? Não, de modo algum, já lá vamos, mas foram estes artistas estrangeiros que na realidade criaram uma panóplia de identificação de artes relacionadas com este tipo de vinhos. Efetivamente, quando em 1911 passei a dizer que os vinhos passaram da tentação para a afirmação, aí também houve um pouco uma situação política evidente, a mudança de regime de que já falei, mas também essa mudança de regime levou a que fosse criado, com a colaboração do Jornal do Comércio do Porto, de um concurso nacional de arte publicitária. Não vou tratá-lo aqui porque é muito interessante analisar qual era a concepção que os artistas portugueses tinham de arte publicitária, e será interessante compararmos o que saiu desse concurso com este tipo de cartazes que já existiam. E realmente havia uma diferença enorme do que era uma arte publicitária cosmopolita de uma arte local que estava a tentar aprender a dar os primeiros passos. Mas, portanto, como esses são os artistas nacionais e que eu propus-me aqui falar dos estrangeiros, não vou referenciá-los. Ora, para concluir, gostaria apenas que ficassem com esta pequena ideia
que na publicidade dos vinhos do Porto e do Douro, os primeiros ciclos publicitários, ou os primeiros 2 ciclos publicitários, que depois vão obviamente intercruzar com outros, portanto, são realmente, brilham, são fundamentais realmente a participação dos artistas estrangeiros. Então, recapitulando, o primeiro ciclo volta mais ou menos entre 1894 e 1911, Tentação, e o segundo ciclo, 1911-1949, a Afirmação. É evidente, então, que para terminar, a partir de 1911 entrou em cena os artistas portugueses, e a partir de 1926, que também não vou tratar aqui, aparece uma publicidade nacionalista, o que também foi próprio, e ainda por cima coincidiu com a formação do próprio interposto do vinho do Porto em Vila Nova de Gaia. E assim, em resumo, era isto que eu pretendia deixar-lhes como imagens e como lição deste estudo da arte publicitária com os artistas estrangeiros que nela participaram, portanto, durante este período de tempo de quase praticamente 50 anos, desde os finais do século XIX até ao final da Segunda Guerra Mundial. Bom, com esta comunicação em vídeo, nós concluímos o conjunto de comunicações que estavam previstas para esta sessão e que, volto a dizer, era um conjunto muito extenso e por isso, de facto, esta foi uma jornada bastante intensa que vai continuar de resto na sessão da tarde. Eu não estive a consultar o nosso site de questões, não temos questões no público, portanto não tenho questões concretas para vos colocar. Na realidade também estamos novamente já fora do tempo e por isso eu aproveitava este momento sobretudo para fazer uma espécie de síntese dos trabalhos desta manhã. Eu creio que, sendo esta sessão uma sessão evocativa da componente de memória, naturalmente que aqui o cruzamento com a história foi incontornável e esse cruzamento fez-se de diversas maneiras e com diferentes cambiantes, desde logo com um reforço, um enfoque muito específico na questão das fontes, das novas fontes e daquilo que nós podemos retirar para, enfim, robustecer, enriquecer e sistematizar o nosso conhecimento sobre esta região antiga e sobre o vinho do Porto, e por isso as comunicações do José Luís Braga, do Nuno Rezende, do Sérgio Almeida, da Susana Guimarães e do Francisco Ribeiro da Silva também, são, de alguma maneira, comunicações que atestam a importância de uma forma sistemática também tentarmos encontrar novos materiais ou materiais que possam ser lidos de forma diferente para aumentar e robustecer esse tipo de conhecimento. Por outro lado, as questões da história, os cruzamentos com a história e os seus resultados ao nível da sociedade e das tensões que são geradas no cotidiano estiveram presentes na identificação de alguns momentos marcantes e isso ocorre novamente na apresentação do professor Francisco Ribeiro da Silva, quando refere o momento da criação da Fundação da Companhia do Douro, mas também nas comunicações de Célia Taborda e Carla Sequeira, com propostas novas, e também na de Sérgio Almeida, com novas propostas e identificação de períodos distintivos que necessitam e carecem aqui de uma maior revisitação. Claro que estas questões da história, da preservação do património acabam por ter implicações práticas muito profundas na gestão do território, isso foi também visível na apresentação do arquiteto Rui Losa e também das dificuldades, das questões que se colocam neste âmbito, sendo que uma delas, que está sempre presente quando falamos do Douro, se relaciona com a gestão do turismo e para isso tivemos uma apresentação mais focada no Val de Poa e naquilo que nós podemos retirar do feedback dos utilizadores do TripAdvisor para a avaliação do turismo e da experiência de turismo no Val de Poa. E no caso do Centro Histórico de Gaia, o trabalho que está a ser feito neste momento no município, até
por força de algum compasso e das implicações que a pandemia não pôde deixar de ter neste âmbito, para solidificar e reformular a sua própria estratégia de turismo, pensando sempre neste binómio de um turismo de qualidade e de um turismo que tem no vinho do Porto um dos seus pontos principais. Hum, o encontro acaba por concluir-se, nesta perspectiva, com uma boa ligação para aquilo que será a sessão da tarde e que abordará o futuro, porque evoca muito das questões relacionadas com os bocados, com a gestão da publicidade e com o vinho do Porto. E, novamente, a sua imagem como tentação, nos primeiros cartazes e, posteriormente, de afirmação. É esta a questão, no fundo, o que eu creio que também se pode retirar deste conjunto, que é um conjunto variado de intervenções, com cambiantes muito distintas, é que, não curiosamente, muitos dos problemas, muitas das tensões que existiam no espaço, no passado, mantêm-se no presente e terão provavelmente projeção no futuro. E isso não deixa de ser interessante nós avaliarmos como alguns desses problemas foram tratados no passado, como é que as respostas dadas tiveram implicações no presente e, portanto, também se projetarão no futuro próximo e distante. Por isso eu terminaria com esta resenha, agradecendo novamente muito a todos os participantes, ao público e, claro, aos oradores, a sua presença num trabalho perseverante e até ao seu nível hercúleo de manutenção nesta sessão, que creio ter sido bastante rica e, portanto, assim termino os trabalhos desta manhã. Muito